Tá, então começou a gravação. Então vamos lá. Caso, já avisando, caso a lâmpada apague, fique tranquila, não é nenhum tipo de encosto, espírito ou coisa do tipo. É que a Alexa, ela estava atualizando hoje, e daí não sei o que deu depois da atualização, e como a lâmpada está conectada nela, que às vezes ela apaga sozinha, tá? Eu acendo aqui, Denis, depois. Tá bom, obrigado. Então vamos lá, vamos ao nosso primeiro encontro aí do nosso grupo de estudos. E hoje, como a ideia é a gente fazer uma votação ali de temas, né? Então vocês escolhem os temas, podem também fazer as sugestões. Possivelmente aqui vai surgir outros assuntos que a gente pode estar abordando também nos outros encontros. Então, fiquem à vontade para a gente estar explorando ali diversos assuntos. Então, a ideia é ser algo mais assim que a gente vai conduzindo de acordo com a necessidade aí de vocês, né, de acordo com o momento de vocês. Então, até um estilo meio freiriano ali, de pedagógico, né, onde a gente vai entender o momento de cada um aqui, e daí assim a gente vai estudando, né, a gente vai compartilhando conhecimento, e também lembrando que, apesar de eu estar conduzindo aqui, né, os nossos estudos, de que eu não sou nenhum tipo de mestre, na verdade eu sou um aprendiz também que está caminhando junto com vocês. Talvez a única diferença seja que eu li alguns livros a mais ali, né, e que daí eu estou compartilhando o que eu entendi desses materiais de estudo, né, dos cursos, livros, enfim. Então fiquem à vontade para vocês questionarem também, não levarem o que vai ser dito aqui como verdade absoluta, jamais. Então, questionem, pesquisem sobre o que vai ser dito aqui, o que vai ser abordado nos nossos encontros, para que vocês possam tirar suas próprias conclusões também. E também tem o fator humano, né? No sentido de que, às vezes, eu passo alguma informação aqui de memória, só que, às vezes, a memória, ela engana a gente, né? E às vezes você acabou passando alguma informação equivocada aqui, e não é nem por querer, né? Mas por alguma falha de memória mesmo, né? Então fiquem à vontade para questionarem, porque a ideia é essa, a gente ter um modelo de aprendizado que visa uma libertação, né? Uma libertação aqui para que a gente possa ter embasamentos, referências, para que vocês possam construir o seu próprio caminho aí dentro das suas práticas particulares, e também terem as suas interpretações sobre os assuntos. Bom, e dado, né, os recados iniciais, o tema que a Lari sugeriu foi da gente falar um pouco mais sobre alguns caminhos, alguns sistemas, né, do caminho da magia, e também falar um pouco mais sobre o caminho da mão direita e da mão esquerda. Então, acho que é um assunto bem legal para a gente começar, porque daí, a partir dele vão surgir outros diversos assuntos, e também, só a partir do que eu vou trazer aqui hoje, já é bastante material para a gente pesquisar também, para vocês pesquisarem, e para vocês ali irem tateando, né, o caminho que vocês podem se identificar mais, né? No caso, a Carol, ela já tem um caminho dentro da bruxaria natural também, mas assim, a gente está o tempo todo aprendendo, o tempo todo expandindo os nossos horizontes, então conhecimento nunca é pouco, né? Nunca é demais. Bom, então vamos lá. Primeiro eu trouxe aqui, né, alguns recortes de alguns sistemas de magia, baseado ali nos meus estudos, nas minhas pesquisas que eu tenho aí, né, que eu estou realizando há mais ou menos uns 5 anos de jornada, né, dentro do caminho do ocultismo, da magia, né. Então, desses 5 anos, foram sistemas que eu me deparei ali, e que eu cheguei a realizar algum tipo de pesquisa, algum tipo de estudo, né. Obviamente, não tem como se aprofundar em todos, porque são sistemas ali que, além deles terem vertentes de pensamentos diferentes dentro deles, eles são riquíssimos, né? Algumas tradições ali com milhares de anos, e que para você estudar de fato, para você entrar ali numa profundidade de compreensão sobre esse sistema, você precisa de uma dedicação ali que, male male, acaba
uma vida sendo o suficiente, né? Então, por isso que no ocultismo é muito fácil você se perder, porque tem muitos caminhos, né? No caminho da magia é a mesma coisa. É muito fácil a gente se perder porque tem várias direções. Então a gente não sabe nem por onde começar, porque as opções são tantas que até para você conhecer quais são as possibilidades ali, já é difícil. Mas para você entender um pouco delas, para você se guiar ali, também já acaba sendo um desafio, né? Então a ideia é passar ali um sabor aí, né? Uma degustação de cada um deles, para que vocês possam ver o que agrada, o que chama mais atenção, e daí a gente pode estar pesquisando um pouco mais também, estudando um pouco mais sobre, ou vocês estarem tomando essa frente, né, de vocês mergulharem aí nesses assuntos, nesses sistemas, para que vocês possam se aprofundar e ver se é isso mesmo que ressoa com vocês. E até porque a gente não precisa se prender necessariamente a um sistema só, né? Que nem falando um pouco da minha jornada, eu tive desde o começo um interesse que eu não entendia muito bem no começo, o interesse pela magia angelical, né? Pela magia com anjos. Mas eu nunca tava, assim, no começo não estava muito claro para mim como que eu queria, qual sistema eu iria seguir com esse tipo de magia, né? Com esse tipo de, com esse tipo de prática. Então, eu fui pesquisando ali, fui conhecendo outros sistemas, e só dentro da prática da magia com anjos, e do estudo também, existem diversos sistemas. Então, não existe só um sistema para a prática de magia angelical, existem diversos ali. E acredito que, assim, em outros sistemas, também a gente pode ter essa pluralidade ali. Mas no meu caso, tendo esse interesse já no começo, foi o que me ajudou a me guiar ali para me interessar. E daí depois eu acabei indo um pouco para o lado mais esotérico do budismo também, para o lado da magia natural, né, com ênfase ali na parte do estudo da botânica, né, das ervas. Então a gente não precisa se fechar numa caixinha quando a gente fala de caminho esotérico, de magia, de prática mágica, né? Porque a gente aprende de berço que a gente tem que seguir ali uma religião e a gente tem que se manter apenas nela, né? E a gente tem que seguir aquilo lá, aquele modelo pronto que vem, né, dentro da caixinha da religião, e que se você sair daquilo, muitas vezes é considerado como algo inadequado, né? Que nem, por exemplo, no cristianismo, tem diversas vertentes do cristianismo, mas se você nasce numa igreja católica, por exemplo, até as próprias vertentes do cristianismo, elas são estranhadas dentro da igreja católica. Então, existe esse preconceito, por exemplo, do católico com o evangélico, né? E vice-versa, acredito eu. E isso porque os dois caminham ali dentro de um fundamento em comum, né? Que é a Bíblia cristã. Então, a ideia é a gente sair um pouco dessa caixinha que a gente aprendeu ali através desse caminho tradicional religioso e a gente ir pelos caminhos mais esotéricos, se aprofundando um pouco mais nos sistemas, para a gente criar os nossos próprios caminhos, para a gente adaptar as nossas próprias práticas de acordo com quem nós somos, com o que faz sentido para a gente, de acordo com a nossa jornada. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho mais sobre a magia natural. Acredito que ela seja ali um dos sistemas mais populares, vamos dizer assim. E a magia natural, ela contempla, ela é utilizada ali por diversas vertentes religiosas, esotéricas e sistemas de magia e também algumas religiões. Então, a magia natural, ela é um sistema de magia tão antigo quanto a própria humanidade, pode-se dizer, no sentido de que como ele aborda ali os elementos da natureza, né, não somente os elementos dentro daqueles 4 elementos que a gente conhece, do fogo, água, terra e ar, mas eu digo elementos no sentido de tudo que compõe a natureza mesmo, né, o corpo da natureza, que são o reino vegetal, as ervas, o reino mineral, o reino animal, e entre outros.
Então, a magia natural, ela tem como base ali, dentro da particularidade de cada tradição, fazer um estudo e uma prática, né, baseado na natureza, entendendo a natureza como, né, como a natureza como uma forma de você produzir magia, entendendo que a natureza é algo vivo e que você pode utilizar ela ali para você realizar as suas práticas mágicas, tanto para necessidades do dia a dia, quanto para necessidades mais elevadas, vamos dizer assim, né? De você buscar uma certa conexão mais profunda com a natureza, para você se conectar consigo mesmo e buscar uma elevação espiritual, né? Então, a magia natural, ela tem como característica você utilizar ali dos recursos da natureza, né, daquilo que você encontra nas matas, nos rios, florestas, desertos, em alguns casos também, tudo que compõe aquilo, tudo que compõe a natureza, você utilizar para praticar magia. E uma visão muito comum dentro da magia natural é a visão anímica da natureza. Anímica em que sentido? A visão animista da magia natural é uma visão de que a natureza ela é viva em toda a sua composição, né? Então as pedras, as folhas, as ervas, tudo tem vida, tudo faz parte de um organismo. Assim como, por exemplo, o nosso corpo humano. Vamos pensar que o nosso corpo humano, por analogia, é como se fosse um ecossistema também. Então, ele é composto de órgãos, né, de células, bactérias. Então, é como se cada parte do nosso corpo, todas as células que compõem o nosso corpo, eles são seres vivos. E na natureza é muito parecido, né? Essa visão da magia natural é muito parecida, de que tudo que você encontra na natureza faz parte desse corpo. E tem até dentro da mitologia grega e outras tradições também, e religiões e vertentes mágicas, a associação da natureza com uma divindade. No caso da mitologia grega, né, da mitologia grega antiga, tem associação ali e a visão do planeta Terra como divindade, uma divindade feminina, que é a Mãe Gaia, né? Então, a Mãe Gaia, essa divindade, ela é uma representação da natureza, né, do planeta Terra em si, e de que tudo que existe, tudo que compõe a natureza faz parte do corpo dela, né? Então, quando você está entrando ali num rio, numa mata, pegando alguma erva, você está interagindo com essa divindade, né? Na mitologia Yorubá tem uma visão muito parecida também com os orixás, só que daí já é uma coisa mais fragmentada, entre aspas, né? Fragmentada no sentido de que cada orixá ele vai ser associado a um ponto de força da natureza, né? Então, ela não é um orixá que representa a natureza como um todo, mas diversos orixás que representam pontos e localizações da natureza em si. Daí tem o orixá das matas, o orixá dos rios, dos mares, da cachoeira. Então, é muito interessante dentro desses sistemas também a forma como eles divinizam a natureza para interagir com ela de forma mágica. Muitas vezes, dentro dessas religiões e tradições, percebendo dessa visão da natureza como algo vivo, divinizando ela no sentido de personificar ela através de uma divindade. Então, existem muitos sistemas que eles vão criando essas divindades para representar forças da natureza, das mais diversas. E isso era muito comum nas civilizações mais antigas, né, antes ali do nascimento do cristianismo, do monoteísmo, né? Então era muito comum as religiões politeístas, que concebiam ali um panteão, né, uma diversidade de deuses, e esses deuses representavam forças da natureza e outras coisas. Então, na magia natural, a gente pode encontrar algumas tradições ali e vertentes, como o próprio xamanismo. Então, o xamanismo, ele é se não for a mais antiga religião, ele é uma das mais antigas,
né? Porque o xamanismo ele nasce justamente dessa interação do ser humano com a natureza como algo mágico, como uma conexão com o sagrado, né? Como uma forma de você se ligar e se conectar ao sagrado. Então, o xamanismo, existem diversos, né? Existe o xamanismo tibetano, por exemplo, existe o xamanismo brasileiro, enfim, cada civilização ali vai ter sua própria forma de xamanismo, né? E daí ele tem como base, como premissa, justamente a percepção da natureza como algo sagrado e de você ter essa veneração pela natureza, percebendo que ela é algo sagrado e também que ela faz parte ali de nós, né? E você se conectando com a natureza, você está se conectando também consigo mesmo. E a partir do momento em que você entra em harmonia com a natureza, você está entrando em harmonia com o cosmos, né? Com os deuses, entrando em harmonia consigo mesmo e também com os outros, né? Então, o xamanismo não dá para colocar aquele num potinho, mas ele tem como características principais isso, né? O culto da natureza, né? O culto da natureza como um ser vivo, como algo mágico, como um caminho mágico e como uma forma de você se conectar com o sagrado. É muito comum também na magia natural você encontrar ali bruxarias, né? E eu digo bruxarias porque existem diversas bruxarias também, né? Daí tem a bruxaria lá da Europa, a bruxaria brasileira, tem a bruxaria ali de diversas regiões, cada uma vai ter sua forma, sua expressão de bruxaria, e também tem aquela questão também dos clãs, né, ou dos covens de bruxaria, que são grupos ou famílias, que eles têm ali sua própria interpretação também, de como utilizar essa magia natural. Na bruxaria, não somente é comum a prática da magia natural, mas também é a prática com espíritos, né? Inclusive, tem alguns clãs, né, alguns covens, que eles não trabalham tanto com a parte das divindades, mas trabalham muito mais com espíritos. E espíritos aqui vai muito mais além do que aquela concepção de um espírito humano, né? Então, esse é um outro assunto também que dá para a gente estar se aprofundando um pouco mais. Então, a gente viu aqui dentro da magia natural o xamanismo, né? A bruxaria, e também tem o neopaganismo, ou o paganismo. O paganismo, ele também tem uma visão mais xamânica, vamos dizer assim, de perceber do culto à natureza, né? E também de você perceber a natureza como algo vivo, e também da relação e da atribuição de divindades a forças da natureza. Tanto que o termo pagão, ele se refere ao povo do campo, né? Então, essas são as religiões antigas ali, que eram os povos ali que moravam em campos, em plantações, né, que tinham ali, que moravam mais distante dos centros urbanos, que eles cultuavam ali, faziam seus rituais com os deuses, e com esses deuses ali tendo essa relação muito íntima também com a natureza, né? Então, o paganismo vem dessa pluralidade ali, onde já há uma expressão mais forte de você atribuir divindades à natureza. A bruxaria nem tanto, não necessariamente, mas o paganismo sim. Isso já é mais característico. A gente tem também as religiões de matriz tanto afro-brasileiras quanto afro-norte-americanas. Então, falando primeiro do nosso país aqui, né? As religiões de matriz afro-brasileira, que foi essa miscigenação aí que aconteceu nesse processo de colonização do Brasil, né, do momento em que os escravos foram trazidos da África, né, foram roubados, retirados de lá, tirados à força da África e foram trazidos para cá para serem utilizados como escravos. Nesse processo aí da interação desses povos, né, e povos diversos mesmo, né, povos africanos diversos, com os indígenas aqui também do nosso país, aconteceram ali misturas e que foram surgindo religiões e tradições espirituais a partir disso também. Então, a gente tem a própria Umbanda,
que tem, né, um resgate ali dessa cultura indígena brasileira, né? Por isso que tem as linhas de trabalho ali, uma delas é a linha dos caboclos, né? Então a Umbanda, ela traz aquele puro suco ali, né, do Brasil, onde tem os caboclos, os boiadeiros, os baianos, né, marinheiros, enfim. E também os pretos velhos, né, que eram escravos. Então a Umbanda é uma dessas tradições e religiões que falam um pouco sobre a magia natural a partir da visão desses povos, né, dos africanos com os indígenas, dentro ali né, dessas manifestações. Tem a Quimbanda também, que ela é uma outra forma de prática derivada dessas origens aí. Ela já tem uma prática mais voltada, mais focadas em Exu e Pombagira, né? Então a Quimbanda, ela é mais, tem, assim, por mais característica, o trabalho com essas duas linhas, que é de Exu e Pombagira. Na Umbanda tem trabalho com outras linhas, e algumas ali fazem também o culto aos orixás, mas na Quimbanda não, a Quimbanda é só Exu e Pombagira, geralmente. Tá? Tem algumas manifestações ali de outras linhas, mas a pegada é diferente da Umbanda. Ela é uma pegada mais voltada para o desenvolvimento pessoal material. A Umbanda, ela é mais focada, de modo geral, na caridade, na assistência social, né? Então, essas são uma das diferenças aí entre elas. Mas elas puxam ali da mistura desses dois povos. Tem a Jurema também, já a tradição mais forte indígena ali, que é o culto à árvore, né? É o vegetal, que é a Jurema. A Jurema é uma árvore. Esse daí eu conheço muito pouco. Tenho um professor de Jurema, mas não cheguei a me aprofundar em si na tradição religiosa, mais no estudo de ervas ali com ele. Tem o Catimbó também, que é o culto ao tabaco. Então existe uma religião indígena ali que é um culto ao tabaco, e eles compreendem que o tabaco, ele é uma divindade encarnada. Então é muito interessante que você vai vendo que dentro da magia natural existem muitas particularidades em cada tradição ali, da forma como eles interagem e percebem a natureza. Então, às vezes, para a gente ali, né, que está num contexto mais urbano, muito distante dessas tradições, a gente fala, putz, caramba, o tabaco ser considerado como uma divindade, parece, para a gente pode soar meio estranho, né? Mas para eles faz muito sentido, porque ele faz parte da natureza, né? Ele é um vegetal também, assim como a Jurema. Então, dentro dessas religiões indígenas, é muito comum também o culto aos vegetais, né? E criar uma estrutura religiosa em cima disso, de você perceber esses vegetais como seres divinos, como divindades. Tem também o tambor de mina, mas esse, assim, eu sei rasamente sobre. Eu sei que ele tem ali ele tem a presença dos orixás e tem a presença ali de seres encantados, que também esses seres encantados tem na Jurema e no Catimbó. E esses seres encantados também já é um outro assunto que dá para a gente trabalhar depois. Porque existem classificações ali de seres, tem particularidades, características ali, que diferenciam os elementais dos encantados, dos elementares, enfim. Mas não vou entrar agora para a gente não sair muito do assunto. E dessas religiões também, agora trazendo uma prática mágica, que daí já não é brasileira, mas que é afro-norte-americana, que foi nesse processo aí de colonização da América também, no processo de escravização, que é o Hoodoo, né? Hoodoo com H, não é voodoo. Voodoo, ele é uma religião. O Hoodoo, ele é uma prática mágica afro-norte-americana, que ele meio que, fazendo uma analogia ali, ele veio pelo caminho muito parecido com a Umbanda e com a Quimbanda aqui no Brasil. Mas o Hoodoo, qual que é a história dele, né, de forma resumida? Nesse processo de escravização, lá nos Estados Unidos, existia muito essa separação, né, essa segregação ali das pessoas brancas e das pessoas negras.
no sentido de ter ali banheiro para pessoa negra, banheiro para pessoa branca. Tinha também, era muito forte também o cristianismo nos Estados Unidos, tinha as igrejas também para pessoas brancas e igrejas também para pessoas pretas, né, pessoas negras. E daí o que aconteceu? Esses escravos ali nas black churches, que eram chamadas, né, nas igrejas de pessoas pretas, de pessoas negras, como uma forma de manter ali, uma forma de resistência e de manter as suas tradições, né, as suas tradições que vieram lá dos povos africanos, eles começaram a meio que velar e fazer o sincretismo ali com a tradição cristã. Então, no Voodoo, você vê ali feitiços com salmos, por exemplo, salmos da Bíblia mesmo. E tanto que eles usam a Bíblia mesmo como um livro de magia, né? E não que não seja no cristianismo, mas a visão deles é exclusivamente essa. Eles veem a Bíblia ali como um elemento mágico para suas práticas e rituais. E daí eles incorporam ali as tradições afro, né? E mesclam ali, camuflam ali dentro dos rituais que eles faziam. Então, por exemplo, tinha a missa da Black Church, mas daí eles colocavam ali, de forma velada, o culto aos ancestrais, faziam seus feitiços, seus rituais ali, criando esse sincretismo aí com o cristianismo, né? E utilizando a Bíblia ali, né, para fazer essa analogia com as suas tradições para mantê-las vivas, né? Para mantê-las vivas. Muito parecido com o que aconteceu na Umbanda no Brasil, né? Que aconteceu esse sincretismo por necessidade de sobrevivência das tradições afro, né? Então pegaram ali do cristianismo e foram fazendo ali, velando cultos aos orixás, fazendo sincretismo com santos, que nem, por exemplo, o famoso sincretismo do Oxalá com Jesus. Então, como forma de manter as tradições deles vivas, eles fizeram esse sincretismo. O Voodoo é muito parecido, né? Mas aconteceu lá nos Estados Unidos isso. E todas essas tradições, ela tem por característica o uso e a manipulação da natureza. Então, o uso de ervas, de pedras, cristais, o uso de animais, né? Daí tem tanto a parte do uso dos animais, quanto, por exemplo, no Voodoo tem um amuleto de pé de galinha, né? Então, quando a galinha morria, por exemplo, ou a galinha que eles usavam nos rituais dele, eles acabavam reaproveitando ela, utilizando o pé dela como amuleto. E daí tem um processo, né, para você confeccionar esse amuleto, mas eles reaproveitavam e utilizavam isso dentro da prática mágica deles, como um amuleto de proteção, no caso. Então, e é muito comum também no xamanismo, você vê aquelas próprias imagens de Instagram mesmo, né, aquelas coisas bem fantasiosas, e algumas até históricas também, se você dá uma pesquisada bacana, do uso das penas, dos ossos, dos dentes de animais, das peles de animais, como item ali para você construir ferramentas mágicas, roupas mágicas. Então, é muito legal que ao decorrer da história, nessas religiões mais antigas, como para eles a religião não era separada da vida material, era tanto, por exemplo, a pele de um animal era tanto uma roupa para você se aquecer do frio, como também uma forma, também como um item religioso, né, como um item mágico. Então, existia muito essa união, né, da religiosidade com a vida material, não eram coisas separadas, que nem a gente, que nem, por exemplo, quem é cristão. E eu uso esse exemplo aqui porque minha família é cristã e eu frequentei por muito tempo a igreja, né? Mas quem é cristão, por exemplo, a religiosidade do cristão católico específico, é muito separada da realidade no sentido de que para você exercer sua espiritualidade, você vai no domingo, você vai domingo à missa, né? Então, para você expressar, para você viver ali sua religiosidade, você vai num determinado local, num determinado dia, determinado horário,
né? E que alguém vai te conduzir ali, né? O padre, que vai fazer essa condução aí, para que você possa se conectar com Deus, né? Acaba sendo ele o intermediário. Mas nessas tradições é diferente. A espiritualidade você vivia ela no dia a dia. Por isso existia, por isso era visto como culto à natureza, porque você estava em contato com a espiritualidade o tempo todo, porque você estava em contato com a natureza o tempo todo, né? Então a religião não era separada da realidade material, muito pelo contrário, ela era integrada. E por isso também tinha essa concepção de não somente ter um Deus único, né, uma divindade única, de ter várias, porque como eles viam a natureza como algo vivo, era muito natural você atribuir um nome àquilo, atribuir uma personalidade àquilo, né? Você atribui uma autoridade àquilo. E como forma de você interagir com ela, você se afinizar com ela, além de personificar ela, é uma forma mais fácil de você interagir com ela. Então, quando você fala, por exemplo, dos orixás, da Iemanjá, por exemplo, quando você, na concepção, na visão deles, né, das tradições que tem os orixás, né, no panteão, a visão deles, quando você entra no mar, você está interagindo ali, você está em contato com Iemanjá, né? Você não está só entrando no mar ali por recreação, por exemplo. Pode até ser também, mas a visão deles é que você está entrando no corpo da divindade. Então não existe a separação ali do tipo, eu vou no mar só para me banhar. Eu vou ali, vou tratar com respeito aquilo lá, porque eu sei que aquilo lá é um orixá, sabe? E daí isso daí entra em outros assuntos muito interessantes também, porque daí as pessoas, nessa visão, as pessoas elas começam a respeitar a natureza, sabe? Porque daí você vê ela como algo vivo, como parte ali do seu ecossistema que você existe, então é muito natural você cuidar, você preservar das matas, dos mares, dos rios, porque você vê aquilo como algo sagrado, como algo divino, como uma divindade. Por isso, teve até um caso muito recente, do rio Tapajós, se não me engano, que daí teve aquele caso da Cargill, né, não lembro, não sei os detalhes, que eles estavam querendo se apossar ali de uma parte do Tapajós, e daí os indígenas, eles foram lá, fizeram uma intervenção, um protesto, e eles fizeram os rituais dele lá para pedir para os encantados ajudarem ele. Então, assim, eles conseguiram. Se foi por causa disso, não dá para saber. Mas eles conseguiram, foi revogado lá. Mas qual que é a ideia? Na visão indígena também, os rios, eles são considerados divindades, seres vivos. Por isso que eles prezam tanto por proteger a natureza em si. Porque é uma divindade, é uma parte deles. Né? Pode falar lá. Eu só ia falar desse ponto, né, que você trouxe, é que, e até é uma visão muito moderna, né, que a gente tem agora, de que as coisas estão aqui para nos servir, né, então quando a gente olha, né, a natureza, né, os elementos ali, o rio, o mar, as matas, como fazendo parte dela, e principalmente como uma divindade, não que ela está ali para nos servir, né, que é muito a visão que a gente tem de sociedade, de capitalismo, né? Então, não é algo divino, é algo que está aqui para me servir. Então, por isso que a gente é tão degradado, né? Então, acho que isso vai muito de encontro também com a sociedade que a gente vive, né? E quando a gente tem esse olhar espiritualizado para essas para esses elementos, né, para o rio, para a terra, para os animais, né, a gente entende que não é como um servir, né, mas como um fazer parte e, inclusive, né, cultuá-los, né. Exatamente, exatamente. E daí, assim, eu conheço muito pouco, gostaria, ainda pretendo conhecer mais sobre algumas tradições e religiões indígenas, mas é muito legal. Eu não cheguei a terminar de assistir, mas eu estava assistindo aquele documentário que saiu na Netflix recentemente, eu não lembro o nome,
mas ele mostra ali alguma coisa sobre o céu está caindo, alguma coisa assim, a queda do céu. Que nesse documentário ele fala assim desses rituais indígenas que eles fazem para realizar uma manutenção da conexão deles com a natureza, ou uma manutenção para apaziguar os deuses. Então, quando, por exemplo, há o desmatamento, a partir desse momento que você está ali, você está destruindo, degradando a natureza, os deuses, eles ficam raivosos, eles ficam enfurecidos, porque literalmente, você está ceifando eles, né? Você está violentando eles. E daí existem efeitos para isso. E daí a relação da queda com o céu é alguma coisa assim como uma expressão da fúria dos deuses por causa da nossa relação depreciativa com a natureza, né? Então, é legal que os rituais indígenas, eles são todos voltados para você entrar em comunhão com a natureza e também para você apaziguar os espíritos, as divindades, para que o ecossistema se mantenha em equilíbrio, né? E é legal que no documentário eles falam brevemente sobre eles estarem realizando os rituais dele para apaziguar os espíritos, as divindades que os homens brancos estavam violentando. Então, assim, eles estavam super dedicados e empenhados para tentar buscar esse equilíbrio meio diante ali desse processo de desmatamento que não era nem causado por eles, né, mas que estava causando transtorno para eles. Então é muito interessante a cosmovisão deles. E também falando aqui do plano terreno, tem o plano ali, o sublunar, né, o reino dos céus também, que daí já são as estrelas, né, os planetas, o Sol, a Lua, que daí faz parte também da magia natural. Então, por isso é muito comum na magia natural, além do estudo, utilização de ervas, vegetais, animais, você observar a movimentação dos astros, né? Então, cada fase da Lua, ela tem uma influência sobre os nossos rituais. Cada fase da Lua, ela tem uma representação energética que você pode utilizar a favor dos seus rituais. Então, você não observa somente a Terra, né? Você observa os céus também, para que você possa, a partir da movimentação astrológica dos astros, entender quais energias estão mais latentes, mais influentes naquele momento, para você utilizar isso para uma finalidade específica, para um ritual. Então, a magia natural, ela é bem ampla, né? Ela é uma forma de você observar a natureza para você produzir magia, né? E você utilizar da natureza para esse mesmo meio. E é muito comum também as simpatias, né? As simpatias populares ali, e o uso dos feitiços também, né? Nessas tradições de magia natural, que eles utilizam desses elementos, desses itens naturais aí para fazer as suas práticas mágicas. Agora, já passando para outras tradições, e só para ver o quanto só a magia natural já rendeu para caramba, e daria para render muito mais. Mas agora, passando para as outras tradições, agora tem a magia cerimonial, que eu coloquei aqui como segundo item. A magia cerimonial, você vai ver que ela é bem diferente, a pegada é bem diferente. E ela é mais assim, é uma magia que ela tem ali um certo viés, né? Um certo viés, eu vou explicar o porquê. Mas a magia cerimonial, ela tem como característica ali, né, o uso da geometria, o uso de itens, de armas, armas não literais, no caso, são armas simbólicas, para que você possa realizar um ritual mágico. Então, as armas utilizadas na magia cerimonial é a baqueta, é a taça, às vezes o cajado, tem o pentáculo também, e tem... nossa, fugiu agora da cabeça. E tem a adaga ou atame. Então, esses são itens ali que representam os elementos da natureza, que são utilizados na magia cerimonial, e cada um tem seu próprio simbolismo, e da geometria sagrada é utilizado ali, por exemplo, do triângulo como um meio de manifestação de um espírito, né, para você evocar um espírito, o círculo como uma forma de proteção,
e tem outros simbolismos também. Então, a magia cerimonial ela é cheia de artefatos ali que compõem uma ritualística. Por isso que ela é mais elaborada e um pouco mais complexa, porque ela é uma magia mais formal, entre aspas. Formal no sentido de que existem processos, meios e métodos e itens que você tem que utilizar ali para você realizar um ritual mágico, tá? Na magia natural, alguns processos são muito mais intuitivos. Essa é uma das grandes diferenças. Mas na magia cerimonial, não, é mais metódica, tá? Na magia cerimonial, daí tem os sistemas dentro desse grande sistema da magia cerimonial, mas de modo geral ali, esses sistemas eles são utilizados para conjurar espíritos para que eles possam atender alguma necessidade, algum pedido seu. Então, de modo geral, esses sistemas eles têm esse objetivo, objetivo final de cada ritualística. E daí tem esses espíritos, tanto como espíritos desencarnados também, né, de pessoas desencarnadas que já faleceram, espíritos elementais da natureza, e também os anjos e demônios. Então, tem várias frentes ali de trabalho da magia cerimonial também, mas outra característica é que a magia cerimonial, ela é enviesada porque ela, se não todos os livros, a grande maioria, os sistemas de magia cerimonial, eles são baseados em grimórios. E esses grimórios, eles foram escritos ali 90% na Idade Média. E escrito por quem? Por sacerdotes cristãos, por padres, monges, bispos, enfim, pessoas de alto clérigo, né, de alta hierarquia no clérigo, e dentro dessa vertente cristã. Então, o que acontecia? Como esses grimórios eram escritos por essas pessoas, porque essas pessoas, naquele contexto, eram as únicas pessoas que eram alfabetizadas, as únicas pessoas que tinham recursos, tinham financiamento da igreja para explorar, estudar sobre esses assuntos, eram eles que catalogavam e registravam esses sistemas. Então, tem sempre aquele viés cristão ali, de você fazer por exemplo, um exorcismo, de você fazer uma oração, né, uma oração no sentido de você pedir ali, pedir a concessão divina para que ela possa te abençoar, para que ela possa te purificar, eliminar seus pecados. Então, ela tem esse viés mais cristão, porque ela era escrita por pessoas que faziam parte da Igreja Católica Cristã, né? Então, eram essas pessoas que conseguiam ter acesso a esses conhecimentos, e para camuflar também, de certa forma, ou porque eles eram cristãos, eles acreditavam em Deus, né, nessa estrutura religiosa, eles traziam esse viés cristão para esses sistemas, cristão ou judaico. Então, magia cerimonial, você vai ver ali oração, arrodo, nome divino, anjo, tudo muito relacionado a essa estrutura cristã, porque eram escritos por pessoas cristãs de alta hierarquia, que eram sacerdotes, né, e que eram letrados e tinham capacidade e acesso a esses conhecimentos para produzir e organizar esses sistemas. E dentro desses sistemas, né, já puxando meio que a sardinha, tem o Enoquiano, que é um sistema de magia angelical, né? Ele também ali tem, assim como os outros, essa estrutura mais cristianizada. Tem o sistema salomônico também, que daí ele já tem algumas vertentes ali dentro, e daí tem a chave de Salomão, que é o grimório central ali, ou Legemeton, e daí dentro desse grimório salomônico, ele tem ali algumas práticas, daí tem o Ars Goetia, tem o Ars Paulina, o Ars Almadel. O Ars Goetia, ele é um sistema mais conhecido porque ele é o sistema, ou Goécia também, ele é um sistema de conjuração de demônios. Tá? Então ele é o mais comum, porque eu não sei o motivo, mas o pessoal acaba se interessando mais por ele. E ele tem como característica ali
Daí já um outro assunto também, que é interessante, mas eu até fiz um vídeo sobre isso, explicando o que são esses demônios, né? O que são os demônios de fato, principalmente falando ali da Goécia, que, na verdade, eles não são demônios, né? Eles são divindades que foram subjugadas pelo sistema cristão. Então, é tipo assim, sabe, a Umbanda lá? Ela fala, puta, eu vou começar a usar santo, essas coisas, para camuflar aqui para os caras deixar eu fazer meus negócios, entendeu? Na Goécia eles falam, puta, ó, aquele deus ali, ele não é do cristianismo. Na verdade, qualquer deus que não fosse Javé, Jeová, não era do cristianismo. Daí fala, ó, aquela divindade ali vai virar demônio. E daí o que eles faziam? Eles subjugavam esses seres, eles trouxeram esses seres, essas divindades de outras tradições, religiões e panteões para esse sistema sob uma forma de subjugação. E daí geralmente você tipo chama um anjo antes para você intimar o demônio ali, né, a divindade, para ela te obedecer. Então é um sistema que eu particularmente não me interesso por causa disso, sabe? Porque é uma forma de você estar escravizando ainda a religião do outro, sabe? E, bom, mas ele tem ali os seus praticantes, é bem popular, e não é só isso também, né? Ele tem ali outras interpretações, mas essa é uma interpretação minha, e até porque eu não sou nem praticante, né? Eu sou mais um pesquisador, assim, e estudante desses temas. Então, eu nunca cheguei a praticar. Daí tem o Ars Paulina, o Ars Almadel ali, que eles já são evocações angelicais. Tem o Tritêmios também, que é um outro sistema de magia, do qual eu utilizo, e o Arbatel, eu também utilizo. O sistema de Tritêmios, ele é muito baseado ali na astrologia, né, como referência aos planetas da astrologia clássica, e o Arbatel, ele também faz esse paralelo aí com os planetas da astrologia clássica, atribuindo anjos ou seres celestiais a eles. E daí é um assunto também que dá para explorar depois. Mas, de modo geral, os sistemas de magia cerimonial têm uma influência muito grande cristã e judaica, pelos motivos que eu citei, e que esses seres que são evocados ali nesse sistema têm tantos os anjos e os demônios e também os outros espíritos. E é como eu disse, esses demônios, na verdade, eles foram espíritos demonizados, né? Assim como, por exemplo, o Exu e a Pombagira, eles são demonizados também, mas não tem nada de demônio no contexto, no sentido popular, né? E daí agora passando para outros, para não se estender tanto, tem a Cabala. A Cabala já é um sistema de tradição esotérico judaico, essencialmente judaico. Então, como ele tem ali essa influência, essa base do judaísmo, ele é como se fosse ali, um estudo mais aprofundado sobre a tradição judaica, no sentido de que, assim, existe o caminho esotérico com X e o caminho esotérico com S. O caminho esotérico é o caminho onde você é um participante de uma religião, onde você segue condutas, regras ali, mas você não investiga tão a fundo como que funciona ali. Tipo, por que que tem reencarnação? Como que funciona? Tem ou não? Tem deuses, tem não? Tem anjo, tem não? Na parte esotérica é a camada superficial da religiosidade, onde você segue uma tradição, mas não necessariamente se aprofunda nela. O caminho esotérico já é um caminho de aprofundamento. Então você vai entender o porquê. Existe reencarnação? Beleza, mas como que funciona? Por que que a pessoa reencarna? Como que é esse processo? Tem anjo? Tem demônio? Que são anjos? O que eles fazem? Como que eles atuam, sabe? E daí o caminho esotérico é o caminho de aprofundar o conhecimento sobre a expressão espiritual. É o caminho mais de você explorar mais a fundo uma tradição religiosa. E no caso, a Cabala seria esse meio de você estudar de forma esotérica o judaísmo. E daí a Cabala, ela tem ali os nomes divinos, tem os anjos, e tem a interpretação ali da Torá, né, que é a Bíblia judaica, de uma forma mais esotérica. Então, tem um conjunto de livros que decodificam a Torá, que é o Zohar.
É um conjunto de 22 livros, se não me engano. Então, assim, tem livros que decodificam um livro só, sabe? A ideia o Zohar é tipo assim, ó, eu vou pegar a Bíblia e tudo que está escrito aqui, eu vou interpretar tudo isso de uma forma esotérica, de uma forma não simbólica. Então, eu quero extrair ali qual que é o ensinamento que passa, por exemplo, quando Moisés atravessou o Mar Vermelho. Aquilo lá é de fato um fato histórico ou é mais simbólico? Então, o caminho esotérico, ele vai estudar o simbolismo e as mensagens ocultas das tradições religiosas exotéricas. Né, tem a Cabala cristã também, que faz tem essa mesma lógica, que eles pegam a Bíblia cristã mesmo, e daí pega, ó, por que significa isso ali em tal passagem da Bíblia? Né, qual que é o significado, qual que é a mensagem oculta por trás daquilo? Então, tem essa decodificação toda. E daí tem os rituais também, tem as práticas mágicas da Cabala, que daí você usa esses artefatos que eu citei aqui, que são os nomes divinos, os anjos, ou até mesmo salmos também, né, da Torá. E daí tem para todo tipo de coisa. Então, assim como os outros sistemas têm magia para todo tipo de finalidade, na Cabala é a mesma coisa, só muda o sistema. E depois da Cabala eu coloquei aqui a magia hermética. Então, a magia hermética ela vai seguir uma lógica muito próxima da Cabala em termos de estrutura. Em que sentido? Os caras, tipo, chegou um momento ali que eles falaram, pô, a Cabala é da hora, muito legal, sabe, a forma como eles interpretam a estrutura do universo, a forma como eles fazem a interpretação ali dos textos sagrados e tudo mais. Só que, pô, eu não sou judeu. E daí tem alguma coisa para mim aí, tem alguma coisa que dá para eu fazer? E daí foram lá e inventaram a magia hermética. A magia hermética, ela segue uma estrutura cabalística de decodificação do universo, mas eles não têm como base o judaísmo. Eles têm como base qualquer outra tradição que não seja judaica. Então tem a cabala, daí tem a cabala cristã que eu citei aqui, que ela já é uma cabala hermética, né, uma derivação da cabala hermética. Daí tem a cabala hermética pagã, né, que daí ao invés de você utilizar ali dos nomes divinos, você utiliza dos deuses, né? Você faz o uso da magia com os deuses, daí sejam os deuses gregos, romanos, os orixás, enfim, qualquer tipo de panteão que você possa imaginar. A magia hermética, ela já estrutura esse sistema baseado nessas outras visões. Tanto que na magia hermética é muito comum você fazer o uso do tarô também, né? Daí você faz a associação do tarô lá com a árvore da vida, por exemplo, mas é porque ele utiliza ali tudo que não é judaico, eles trouxeram ali para a magia hermética para as pessoas que acharam interessante a estrutura da cabala judaica terem um gostinho ali também, né? Sabor cabala judaica, a magia hermética. E, enfim, dela pode ser aplicada e replicada para vários outros tipos de tradições. E depois da magia hermética eu coloquei aqui a magia oriental. E daí a magia oriental, acredito que, né, a Lari já tem alguma afinidade aí, que é a parte da meditação, da yoga, daí o reiki também. Reiki também faz parte ali da magia oriental. É o uso de mantras, o budismo, né? Tem as vertentes mais céticas do budismo, mas tem vertentes também mais esotéricas. Então, a meditação é uma forma de magia, né? Faz dentro. A meditação, ela está dentro desse sistema de magia oriental também, porque ela é uma prática mágica, né? Ela é uma prática mágica. A yoga também tem a prática da yoga como uma prática mais física, no sentido de você fazer um exercício físico ali, de corrigir postura, coisa do tipo, mas tem a yoga esotérica também, que é você através da yoga, você alcançar estados alterados de consciência e por aí vai. O reiki é essencialmente ali esotérico, né? E ele é um dos mais populares, assim, vamos dizer aqui na nossa cultura ocidental. Então, o reiki também é uma técnica de manipulação de energia, né? Então, isso assim, nitidamente magia.
o uso de mantras também, muito semelhante ali com, por exemplo, o uso dos salmos, nomes divinos, no sentido de você ter uma escrita mágica, né, uma escrita sagrada para você produzir algum efeito sobre a realidade, ou até para se conectar com os deuses, com as divindades. Daí tem as divindades também do shintoísmo, né? O shintoísmo também, ele é um xamanismo japonês, ele é um xamanismo japonês, e daí tem as divindades, né, os kamis, que também representam ali forças da natureza, sol, raio, lua. Tem o hinduísmo também, o hinduísmo com essas práticas também que eu acabei de citar. Então, tanto o budismo quanto o hinduísmo, ele tem essas práticas aí de meditação, yoga, mantras, divindades, e daí cada escola vai ter uma leitura e uma forma de praticar ou não isso, né? Tem o taoísmo também. Taoísmo eu não posso falar muito, porque sei rasamente sobre, mas tem o taoísmo esotérico também, além do taoísmo como filosofia de vida, e tem o próprio Tantra. Inclusive o Tantra, eu escrevi um roteiro, gravei o vídeo, que eu vou lançar daqui a algumas semanas, que eu falo um pouco mais sobre, tento desmistificar o Tantra, porque o Tantra está muito assim como outros conceitos orientais, ele foi muito deturpado na cultura ocidental. Então, esse vídeo que eu fiz, ele vai falar um pouco mais sobre isso, né? O que é o Tantra, né? De fato. Além daquela ideia que o pessoal tem de que o Tantra, ele é somente aquela massagem, né? Aquela massagem corporal lá, visando o prazer ou coisa do tipo. Então, o Tantra, tipo assim, isso não é nem 1% do que seria o Tantra de verdade. Mas ele é um caminho totalmente esotérico. Eu diria que ele é um caminho esotérico, assim como se fosse um caminho iniciático da magia, um caminho iniciático da cabala judaica, sabe? Eles seguem uma estrutura muito parecida. E daí tem as divindades, por exemplo, no hinduísmo e no budismo Shingon, japonês, e no budismo tibetano, que são aquelas vertentes mais esotéricas lá, que tem os deuses e tudo mais, né? No hinduísmo já é muito comum isso, né? Daí tem Shiva lá, tem Shakti, tem essas divindades mais conhecidas, Ganesha, né? Então, eles têm também esses sistemas aí de magia. E agora, coloquei aqui como último a magia do caos, como sistema de magia, e ele é um sistema bem recente. Acredito que desses aí ele é o mais recente, é o mais novão, que ele já é uma magia, assim, eu particularmente eu considero avançada, mas tem um porquê. Ele é simples em termos de técnica, mas eu considero avançada porque qual que é a ideia da magia do caos? Ela é uma magia em que você você mistura as coisas, você pega ali sistemas, práticas, vertentes, tradições diferentes, e você junta ali, sabe? Tem até um meme muito bacana lá que daí, tipo, tem a foto de um altar lá, e daí na foto do altar do cara tem um Darth Vader. Porque daí ele já começa a pegar a referência da cultura pop para trazer para magia do caos. Então, tipo assim, a magia do caos é caótica por um motivo, né? Ela é caótica porque ela pega tudo que existe ali e junta. E por que eu considero avançado, particularmente? Porque você tem que saber misturar. Porque senão, às vezes, pode dar uma dor de barriga, se você não souber como misturar as coisas, né? É que nem cozinhar, né? Você vai fazer um estrogonofe ali, dá para você colocar uns incrementos ali, uns temperos, mas dependendo do que você for colocar ali, colocar coisa muito diferente, não vai cair bem, né? A receita vai ficar estranha. Então, daí como característica, a magia do caos, ele já tem o uso ali de sigilos e servidores. Em resumo, seria isso. Sigilos é a produção ali de símbolos, né, que carregam um significado, e daí você usa para finalidades diversas. Servidores é a mesma coisa, você cria seres artificiais, espíritos artificiais, para eles servirem, como o próprio nome diz, servirem você para diversas finalidades também. E, bom, esse é o compilado de sistemas.
E daí agora para a gente ir caminhando para o fim, para não ficar muito extenso, e até porque eu sei que é bastante informação, até porque, por isso que eu falei para você, você comentou da sua viagem, eu falo, viu, você vai ter tempo ainda para, você vai ter um bom tempo para ficar maturando as informações aqui, porque é bastante coisa, bastante coisa. Mas daí vai conseguir aproveitar melhor também. E daí agora para a gente caminhando para o fim, eu falei aqui sobre os sistemas de magia, beleza, não são todos, obviamente, tem muito mais, mas eu peguei os que eu conheço aqui e dei um resumo. E daí agora a gente pode falar sobre alta e baixa magia, né? Então, assim, todos esses sistemas aqui, eles fazem macumba, de alguma forma. Por um meio, por um outro, usando uma coisa ou não. Mas daqui que é alta magia, o que é baixa magia, né? Bom, esse conceito de alta magia e baixa magia, ele veio e tem uma influência muito grande ali daquele processo de sistematização assim, daquele processo do desenvolvimento de sistemas de magia cerimonial. Então, salvo engano, quem começou a falar e atribuir esses termos de alta e baixa magia foi Eliphas Levi. E ele também, magia cerimonial, época da igreja ali. Ele foi bispo, alguma coisa assim, depois ele foi pro ocultismo, né? Despirocou e foi pro ocultismo. E daí, salvo engano, ele que começa a falar e falar, ó, então, a alta magia é você fazer isso dessa forma com esses sistemas aqui. A baixa magia é isso e aquilo. É você usar esses sistemas para aquilo. E daí, como a gente vê que ele tá ali no meio dessa coisa aí do amadurecimento, desenvolvimento da magia cerimonial medieval, com a influência cristã, dá para a gente entender que tem um viés também por trás desses termos. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. E só um adendo. A magia cerimonial, ela não é exclusiva da Idade Média. Existia magia cerimonial na antiga Mesopotâmia, por exemplo. Mas os sistemas que eu trouxe aqui são sistemas que pertencem ali àquele período, que são os mais conhecidos. A magia mesopotâmica a gente tem muito pouco, assim, de práticas nativas mesmo deles. E, bom, a alta magia, quais são as características da alta magia? Ou também, alguns utilizam o termo teurgia, mas o termo teurgia também ele já fala um pouco mais sobre outras coisas. Mas a alta magia, ela tem como característica o uso da magia para você obter conhecimento, para você adquirir poderes e buscar uma elevação espiritual. Então, a alta magia tem por característica isso, é você buscar conhecimento, desenvolver poderes e alcançar uma elevação espiritual. Então, ela é mais um processo ali é um processo mais místico de divinização da alma, onde você vai elevar a sua alma a um estado elevado, né? Você vai elevar a si mesmo a um estado mais sutil de consciência, um estado mais elevado de consciência. E a teurgia, ela tem por característica algo muito parecido, que é a busca da divinização da alma, né? Então, assim, é você ascender como alma a ponto de você se tornar uma divindade, a ponto de você se integrar com Deus, né? Com o universo, com o todo. Então, é você utilizar da magia para esse processo de elevação espiritual. E daí tem por característica na alta magia ali o contato com os deuses, com anjos ou com seres elevados, vamos dizer assim. E porque eles são seres ali que estão nessas frequências mais elevadas, mais sutis, então o contato com eles é uma forma de você se afinizar com eles e realizar essa elevação, né? E também a alta magia, ela também é chamada de caminho da mão direita, ou também atribuído como magia branca, né? E daí eu vou até explicar também, colocar um parênteses aí sobre esse termo. Mas alta magia também é chamado de caminho da mão direita ou de magia branca. E, resumindo, tem como objetivo a elevação espiritual. Agora, o que é a baixa magia? Ou taumaturgia, ou feitiçaria, né? A baixa magia, ela é o uso da magia para finalidades cotidianas. É para resolver BO do dia a dia, para pagar boleto,
para cobrar ali, né? Para cobrar quem está devendo para você, para você ter sorte, né? Para você jogar no jogo do bicho ali, você ter sorte de jogar no jogo do bicho, é para você curar a doença, né? É para você ganhar dinheiro, para você também obter ali amor, né, sorte, elevação social. Então, a baixa magia, ela é o uso da magia para finalidades pragmáticas. Então, assim, a gente está na matéria, né, a nossa realidade tem as necessidades aqui, né, as nossas necessidades fisiológicas, as nossas necessidades psicológicas. Então, a baixa magia, ela trabalha nesse campo, vamos dizer assim, da materialidade. Então, todo e qualquer problema que a gente tem no dia a dia que não seja com o objetivo de buscar uma elevação espiritual é baixa magia. E taumaturgia é um outro termo para isso também, que é o uso da magia para finalidades pragmáticas, e a própria feitiçaria. Só que a feitiçaria, ela é sim, que nem o Eliphas Levi, ele faz questão de dizer que a feitiçaria é algo que deve ser combatido, que é algo demonizado, que é algo inferior, que é algo, assim, sujo, vamos dizer. Ele faz questão de atacar a feitiçaria como algo inferior. Mas, que nem eu citei aqui no começo, nos sistemas, a gente vai ver que a magia natural, ela é puramente feitiçaria, né? Então, daí você vê que onde que está esse viés aí desses termos? Que daí você vê que tem ali um viés elitista, branco, cristão, que está falando, ó, aqui, ó, o que não faz parte da minha religião é tudo coisa do capeta, sabe? O que não é Deus, para mim, é tudo demônio. O que não é magia que eu uso ali para alcançar, se conectar com Deus, não presta, sabe? Nem mexa com isso, não vale a pena. Então, a magia desses povos aí, sabe? Tipo, esses indígenas, africanos, é tudo magia negra, sabe? Não mexa com isso. Então, tem esse viés nesse sentido. É um viés de hierarquia social, de hierarquia, até no sentido de você, num sentido racista mesmo, né? De você se colocar como o melhor, de que sua espiritualidade, ela é melhor que a do outro, ela é superior à do outro. Então, a alta magia, a baixa magia, elas fazem essas classificações. E até porque, assim, você vai ver que, na verdade, ali, na cabala, na magia hermética, magia cerimonial, o que mais tem é magia para você resolver coisa do dia a dia mesmo, sabe? Então, ali, na magia cerimonial medieval, puta, os caras usavam magia para tudo isso que eles julgam ou que dizem que não é para fazer, sabe? Então, eles usam também para obter sorte, dinheiro, amor, curar doença, elevação social, coisa do tipo. Inclusive, a magia cerimonial, por ser mais elitista, ela era muito presente em grandes impérios ao decorrer da história, principalmente o Império Britânico, né? Então, assim, o próprio John Dee ali, que era o codificador de Enochiano, ele era conselheiro da Rainha Elizabeth I. Então, ele usava magia cerimonial para favorecer o Império Britânico. Então, é tipo assim, é aquele jogo de poder, né? Aquele jogo político de poder. Assim, ó, viu? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, sabe? E daí, por característica também, a baixa magia ela já trabalha com espíritos mais próximos da matéria, que são os considerados espíritos densos, entre aspas. E eu coloco denso porque, assim, geralmente as pessoas atribuem o termo denso a algo negativo, mas não tem nada a ver. A gente, quanto ser humano, a gente é um espírito denso, porque a gente está encarnado na matéria, né? E não necessariamente a gente é ruim ou bom, né? Então, espírito denso são espíritos que estão mais próximos da vibração da matéria. E daí tem, por exemplo, os espíritos da Umbanda,
né, das linhas de Umbanda, tem o Exu Pombagira, entre outros. E não necessariamente são espíritos negativos, né, mas são espíritos densos. E tem até um BO lá na história da Umbanda, do Zélio lá, que a Umbanda, na verdade, ela começou num centro espírita, né, onde um caboclo queria se manifestar lá, mas não deixaram porque consideravam ele consideravam ele um espírito inferior. Entendeu? Então, você não desce aqui. Você não pode entrar aqui. Isso é um grande resumo do que é alta e baixa magia, sabe? Você é indígena, pô, indígena aqui não rola, sabe? É nesse caminho. Então, esses são os espíritos densos que a baixa magia trabalha. E daí tem os trabalhos que eles falam que são com os demônios, e daí segue aquela mesma linha de raciocínio que eu falei para vocês da Goécia. Que os demônios, na verdade, eles são esses espíritos que foram demonizados por esse pessoal aí cristão judeu, né? Cristão ou judeu. E daí é aquela história de você falar, putz, o meu Deus é o único. Ele é o único, ele é onipotente, ele é onipresente, oniconsciente, né? Onisciente. E ele é o único verdadeiro. O resto é tudo demônio. O resto, ou é uma divindade inferior, ou é tudo demônio. Então, esses demônios que a baixa magia trabalha são esses espíritos que foram, ou divindades, que foram demonizados. Por isso que a Goécia também é considerada uma baixa magia, porque ela pega todas essas divindades que foram subjugadas ali no sistema e trata eles como demônios, como espíritos inferiores, né? E, bom, e essas são as principais características. Então, um outro termo também atribuído à baixa magia é o caminho da mão esquerda, ou a própria magia negra. Mas magia negra por quê? Porque tudo que não é magia cristã, judaica, é inferior, não é magia branca, é magia negra, e a gente tem que combater, né? Então tem todo esse viés nesse sentido, de que quem não é branco, europeu, cristão é inferior, e quem é superior, né? Pode falar, né? É mais uma dúvida que me surgiu assim agora, né? Você falando sobre o caminho da mão direita, né? O caminho da mão esquerda. Tem alguma ligação com o Baphomet, o símbolo que ele faz com a mão? Ou nada a ver? Não, na verdade, assim, olha que legal, é uma pergunta muito legal, porque na verdade esse símbolo, Baphomet, ele foi desenhado por Eliphas Levi. Eliphas Levi que desenhou ele, e o Eliphas Levi é o que eu comentei com vocês. Ele é o cara da alta magia. Ele é o cara ali, é o mago cerimonial, entendeu? Ele era bispo, se não me engano, alguma coisa assim. Então esse símbolo ele foi desenhado por ele. E ele não tem, o símbolo do Baphomet em si, ele não tem ligação nenhuma com ser alta ou baixa magia. Na verdade, ele está muito mais relacionado à alta magia no sentido de que foi o Eliphas Levi ali que criou ele como uma representação de um processo, né? Mas ele não tem uma associação nem com a alta nem com a baixa magia. Ele é um símbolo alquímico. Ele é, por exemplo, o pentagrama. O pentagrama é um símbolo. Ele não está associado necessariamente a uma magia, uma alta magia ou uma baixa magia. Sim, entendi. Bom, então é isso. Rendeu isso porque foi um resumo. Foi um resumo. Mas se surgir dúvida, pode colocar lá no grupo. Ou também a gente pode pegar alguma dessas coisas que foram faladas aqui e a gente, né, colocar num outro encontro também. Mas tem bastante coisa aqui que dá para explorando, dá para pesquisar, dá para estudar. Mas esse daqui ele já traz um norte, pelo menos, né, de alguns sistemas. E como eu disse, tem vários outros. E além das derivações dos que tem aqui que foram apresentados. E tem também vamos dizer assim, esse esclarecimento da diferença entre alta e baixa magia. E que, na verdade, e é até legal a gente fazer uma ponte aqui com o budismo, que isso é um ponto de vista pessoal meu. Então, eu ficava muito nesse dilema moral.
quando eu comecei a estudar, comecei a praticar, eu falava, puta, eu tô fazendo magia negra, tô fazendo baixa magia, porque eu tô fazendo magia para pagar boleto, né? Eu tô fazendo magia aqui porque eu tô querendo curar uma pessoa, porque eu tô, sei lá, ou porque eu tô precisando resolver um BO, sabe? E daí, pô, isso daí é magia negra, né? No conceito da palavra é magia negra. Mas eu tô errado em fazer isso, porque, tipo, eu não tô fazendo para prejudicar alguém, eu não tô fazendo, assim, de uma forma injusta, ou coisa do tipo. E daí eu ficava nesse dilema, só que até eu começar a entender que isso daí era mais eram termos mais enviesados, no sentido de ter ali um jogo de poder político por trás, é uma coisa que foi difícil de esclarecer. Mas hoje, para mim, eu vejo que a magia, não existe magia negra e nem magia branca. A magia é magia, assim como qualquer outra força da natureza. Então, não existe, por exemplo, energia elétrica branca e energia elétrica negra, né? É mais a intenção e a finalidade que você usa aquilo que vai classificar se aquilo é benéfico ou maléfico, né? Porque no consenso geral, o que é magia negra e magia branca? A magia branca é a magia divina, a magia da elevação espiritual, das coisas puras, entre aspas, né? Magia negra é você fazer mal, você fazer ritual satânico, coisa do tipo. Mas não, esse é uma interpretação popular equivocada. A baixa magia, ela é muito mais da utilização de uma força, que é a magia, para finalidades mundanas, e a alta magia é o uso da magia para finalidades mais espirituais. Então, nós, quanto seres humanos, nós somos espíritos encarnados na matéria. A gente está dançando ali entre os dois mundos, né? O espiritual e o físico. E a gente tem as nossas necessidades físicas e necessidades espirituais. Então, quando você adentra no caminho da magia, muito dificilmente você vai fazer o que eles consideram magia branca só. Isso é mais uma forma de elitizar a magia só. E porque, assim, a gente tem as nossas necessidades quanto seres humanos. Então, a magia, ela é uma força. E a intenção que você usa ela é o que define se ela vai ser maléfica ou benéfica para alguém, né? Então, tem até aquela analogia da faca, né? A faca é algo bom ou algo mal, né? Depende da forma como você utiliza ela. Você pode utilizar ela para cortar um legume, para preparar um prato, né? Uma refeição. Ou você pode usar ela para você enfiar no bucho de alguém, né? Para você matar alguém. Então, a magia em si, ela não é boa nem má, ela não é branca nem negra, ela não é nem benéfica nem maléfica. É quem usa ela, quem dá uma função para ela, é que vai determinar se ela é boa ou não, se ela é maléfica ou não. Então, a magia é uma força, ela não tem uma moralidade atribuída a ela, assim como as forças da natureza. Não existe, por exemplo, raio bom, raio do mal, raio do bem. Não existe tempestade do mal, tempestade do bem. Os animais, não existe, por exemplo, passarinho do bem, passarinho do mal. Eles não têm um senso de moralidade. Isso é uma coisa totalmente nossa, humana, né? A gente que atribui essas caixinhas para essas coisas da natureza, mas na verdade elas são o que são. A finalidade que a gente dá para elas é que vai determinar se aquilo é benéfico ou não, né? Então, essa ideia de bem ou mal também é uma outra coisa que são termos que a gente precisa desconstruir ali, porque tem uma carga simbólica muito grande por trás disso, por conta da nossa cultura, né? Então, você utilizar magia para você curar alguém do câncer, teoricamente seria uma baixa magia. Mas, pô, você está usando para curar alguém, né? Para livrar alguém da dor, para livrar alguém de uma doença, né? E daí como que fica, né? Então, o caminho da magia, o caminho do ocultismo, ele é muito mais um caminho de desconstrução do que de qualquer outra coisa. Ele é um caminho de desconstrução. Por isso que
é importante a gente estar compartilhando essas discussões, esses conhecimentos, porque tudo aquilo que a gente tem engessado, aquilo que a gente traz de berço, né, de fórmulas, de padrões, de ideias, a gente vai desconstruindo nesse caminho. E às vezes é muito mais coisa do que a gente pode imaginar. E é por isso também que algumas pessoas se perdem muito fácil, né? Porque daí você fala, puta, beleza, se baixa magia, você fazer magia para curar alguém de uma doença, mas baixa magia também é você fazer uma magia para foder com a vida de alguém. Então, pô, entre curar uma doença e foder a vida de alguém, como não vai fazer diferença, então eu posso fazer qualquer um dos dois. Mas não é bem assim, porque tudo tem consequência, né? Então, é um caminho perigoso porque ele te coloca em xeque com as suas crenças. E se você não souber interpretar, se você não souber ter um auxílio para você passar por esse caminho, é muito fácil se perder, porque assim, são pequenas nuances assim que fazem a diferença para você poder avançar nesse caminho. Muito bom. Realmente muita informação aqui para digerir, para se aprofundar, né? Mas eu achei, primeiro, muito interessante esse olhar sobre alta magia, que era uma coisa bem nebulosa, assim, para mim, alta magia, baixa magia, entender isso de uma forma mais didática, sabe? E também a questão ali da magia cerimonial e até outros tipos de magia, né, além da natural, que eu acho que é a mais fácil de se conectar, talvez estar mais presente, mas ainda assim bem distante, talvez, né, do que seria o mais próximo ali, mas mais próximo, por exemplo, do que a magia oriental, né, ou outros tipos de magia que vem de uma cultura que não tão presente da nossa, né. Mas é muito interessante, né, saber, conhecer para se aprofundar e ir vendo, né, o que vai mais reverberar, né, dentro, para ir conhecendo, né, o caminho de uma forma mais profunda. Uhum. Mas é isso, muito obrigada pelo tempo de vocês. Imagina, e a Carol tá quietinha ali, tem alguma pergunta, algum comentário? Eu vou fazer só um comentário, Denis. Eu não sei qual que é a vertente que a Larissa segue e tal, mas no início, para mim, eu acho que eu tive muita dificuldade em ter uma visão assim mais neutra, que nem você está passando agora, uma visão mais didática. No início, quando deu todo aquele estouro, né, de autoconhecimento e tudo mais que eu tive, eu fui atrás de informação, mas eu fui atrás de algumas pessoas que não eram, puxavam sardinha mais para a crença que eles acreditavam. Então, assim, me confundiu muito mais. Essa forma que você está passando, assim, mais didática, mais neutra, sem puxar sardinha porque você acredita ou deixa de acreditar, está sendo muito melhor. Se eu tivesse isso no início, Denis, eu não ia ter ficado tão maluca. Mas é bem legal da forma que você explicou. Obrigado. E até porque esse é um dos obstáculos também nesse caminho, né? Não é só você acessar o conhecimento, mas você acessar o conhecimento que ele seja, assim, um conhecimento coerente, assim, que ele tenha um embasamento, mas que ele não seja enviesado. Enviesado no sentido, tipo assim, eu quero converter você para o que eu acredito, sabe? Ou até de informações falsas também. Então, tem várias pedras no caminho, né? Tem os conhecimentos deturpados, os conhecimentos falsos ali, né? Que são mal compreendidos, que é um desafio. Tem as pessoas que ensinam também, mas elas querem fazer mais um papel proselitista do que de ensinar, né? De compartilhar o conhecimento, no sentido, tipo assim, ó, então, eu acredito aqui nessa tradição, nessa vertente, e ó, isso daqui explica tudo. Essa daqui é a verdade, esse é o caminho, entendeu? Mas não necessariamente, cada um tem seu próprio caminho, cada um tem sua própria verdade, e é isso que eu acredito. Então, por isso que eu tento ter esse cuidado de compartilhar esses estudos, conhecimentos de uma forma mais neutra, entre aspas,
para que cada um possa seguir seu próprio caminho de acordo com o que faz sentido, né? E assim, eu percebi que, só dando uma continuidade, como você falou, né, às vezes a gente se sente que está fazendo coisa errada, seguindo essa vertente mais do paganismo, enfim, né, que nem eu da bruxaria. Então, eu no início eu me senti muito, porque minha família também né, era católica e tal, é católica. Então eu me sentia muito errada fazendo isso. Eu me sentia muito, tô fazendo uma coisa e eu vou pro inferno. Ai, meu Deus, que errado. E não tem nada a ver, né? Mas enfim. Muito obrigada. Isso, Eu ia falar só um ponto também, talvez isso, né, com certeza, né, na verdade, para outros bate-papos que a gente tem, que é um desafio também esse ponto que você trouxe sobre a fidelidade dos conteúdos, né? Então, hoje, eu trabalho muito com intuição, sabe? Principalmente em questão da magia natural. Então, vou dar um exemplo, né? Na última semana, eu recebi uma orientação, né, de uma guia que me acompanha de fazer um banho de flores. E aí, intuitivamente, eu escolhi as flores, fiz um estudo sobre as flores, mas um estudo muito intuitivo, sabe? Ligando com alguns conhecimentos mais gerais. Então, por exemplo, cromoterapia, ao chakra, fazendo essas ligações, que não são simples, mas são um pouco mais intuitivas, né? Então, uma rosa laranja, por exemplo, com o chakra base e com a cromoterapia ali falando sobre o outono, sobre mudança. Então, bem assim de forma intuitiva, sabe? É um desafio que eu tenho sobre essas fontes, assim, né? Acho que, na verdade, esse é o objetivo do ocultismo, né? Que a gente tenha mesmo que procurar muito e entender, mas como interpretar isso de uma forma, considerando também as tradições, né? Então, quando a gente vai para o paganismo, né? Considerando ali toda a questão cultural ou a magia oriental, né? Porque isso carrega-se muito sobre a cultura da onde vem aquela história, né? E aí a gente aqui, como no Ocidente, pode deturpar um pouquinho mais essa visão. E por isso que eu acho que questões mais familiares, né, como questões da natureza, que a gente fica um pouco mais próximo, a gente pode ter uma facilidade, não que seja mais fácil, mas uma facilidade maior em compreender ou se conectar com aquilo do que questões muito específicas, né, que envolvem outras culturas, né, outras questões. Então, acho que é mais uma sugestão, mais puxando esse gancho do que você trouxe, que é a confiabilidade das informações, sabe? E para além de trabalhar com a intuição, que eu acho que é uma chave incrível, mas também acessar alguns outros materiais que facilitem esse estudo, sabe? Exatamente. E aí tem dois pontos legais que você falou. Uma do conhecimento, né? O conhecimento confiável, que assim, é você uma, uma ferramenta primordial para quem estuda ocultismo, magia, é o senso crítico. Então, a partir do momento em que você desenvolve esse senso crítico, você começa a ter um olhar, por mais que você não tenha muita base, muito conhecimento, você ter um olhar crítico para você questionar o que você está lendo, o que você está estudando, buscar referências, buscar pessoas que tenham pontos antagônicos, né, críticas sobre o que você está lendo, isso é importante para você questionar a veracidade daquilo, né, a legitimidade daquilo. Não no sentido de falar, ó, então, ó, os livros de Umbanda eu acho que é errado porque, para mim, eu não tenho afinidade, não nesse sentido, mas no sentido de que, assim, você entender que o conteúdo que você está lendo, você ter um olhar crítico é você questionar aquilo que está sendo dito e questionar principalmente quem está falando ou quem está escrevendo, né? E a outra coisa é sobre a intuição. E as duas coisas se conectam. Porque a partir do momento que você vai adquirindo conhecimento, a intuição, ela funciona através do conhecimento. Então, você só consegue intuir algo que você conhece. Então, você fez a sua relação com a flor, a relação da cor dela e tudo mais. Então, você usou um conhecimento que você tinha ali, da cromoterapia, dos chakras, e você falou, oh, putz, essa flor, ela tem, né, essa cor que tá ligada com aquele conhecimento que eu tenho. Então, eu vou usar ela para isso. E é justamente esse o caminho. É você ter uma base de conhecimento e você utilizar a sua intuição
para você fazer conexões, né? E a partir desse movimento, dessa ação de experimentação que a gente vai conhecendo. Porque algumas pessoas, elas confundem um pouco. Elas acham que intuição é você fazer qualquer coisa sem uma coerência. Mas não, até a intuição, ela tem uma coerência. Ela é coerente com aquilo que você conhece, né? Com aquilo que você estuda, com aquilo que você lê, né? Então, se você não tem uma base de conhecimento, uma base de estudo, você não consegue, por mais que haja ali alguma coisa soprando, né, te dizendo, te orientando, você não vai saber fazer a conexão. Então, conhecimento é importante para a gente fazer a conexão através da intuição, né? Porque a intuição, ela não é uma coisa totalmente abstrata, ela tem uma lógica por trás dela. Perfeito. E é isso. E uma coisa que eu esqueci de complementar, falando do budismo, do caminho do meio, né, falando em termos de alta magia e baixa magia, para quem preferir usar esses termos, a minha visão pessoal, né, não necessariamente precisa ser a visão de vocês também, é que eu vejo que a gente transita entre os dois mundos, né? A gente caminha tanto pela alta quanto pela baixa magia, né? Então tem momentos que a gente vai precisar, né, da magia para finalidades pragmáticas, finalidades cotidianas, mas tem momentos também que a gente não pode deixar de lado também o uso dessa ferramenta para o nosso desenvolvimento pessoal, para nossa elevação espiritual, né? Tem pessoas que vão seguir um caminho, tem pessoas que vão seguir outro, não tem certo ou errado. Mas eu, na minha jornada, eu entendo que a gente transita entre os dois lados e que a gente tem que buscar o equilíbrio entre os dois, né? E que a gente vai ali, em algum momento, a gente utilizar ali dessa ferramenta, da magia para finalidades mais mundanas e para outros momentos nem tanto. Mas é você não ficar refém apenas de um lado, né? É você trazer o equilíbrio para a sua vida e você compreender ali que são polaridades da realidade, né? É o yin e yang, né? Não necessariamente você vive só o yin, não necessariamente você vive só o yang, ou somente o positivo, somente o negativo, mas é a dança, né? Os dois, eles se complementam, os dois, eles fazem parte ali da busca pelo equilíbrio. Então, a minha visão desse assunto na dúvida, busca pelo equilíbrio, vai pelo equilíbrio. Pratica a baixa magia, a feitiçaria, mas também tenta ali buscar um pouco da magia para sua elevação espiritual, dentro da sua tradição, sistema também. Porque se a gente, por exemplo, aqui nem a história da academia, né? Se a gente treina só o braço e não treina a perna, a gente fica parecendo pombo, né? Mas a gente tem que entender que a gente é braço e perna também. Se a gente não fortalecer a perna, a gente vai ficar bambo, a gente não vai ter força na perna, e a gente não usa só o braço para fazer as coisas. Então, o caminho do meio, para mim, é mais ou menos isso. Você entender que o nosso corpo, ele é uma totalidade, e que eu preciso treinar superior e inferior, porque eu uso as duas partes do corpo, né? Então, voltando para o caminho espiritual, religioso e mágico, nós somos espíritos encarnados na Terra. Nós temos as nossas necessidades humanas que precisam ser saciadas, né? Isso não significa que a gente tem que ceder aos nossos instintos, ceder à nossa ignorância, que nem diz o budismo, né, as nossas ilusões, mas a gente entender que ela faz parte da nossa experiência humana e que o nosso espírito encarnado aqui, a nossa parte espiritual, ele também não pode ser excluído, né? A gente tem que dar uma atenção, a devida atenção para esse lado, para esse aspecto da nossa existência. Então, é trabalhar tanto o sutil quanto o denso, o positivo, o negativo, o baixo, o alto, né? É você buscar o caminho do equilíbrio para que você possa não entrar em desequilíbrio consigo mesmo, né? Não só focar no espiritual e não só focar na matéria, mas dar uma atenção equilibrada para os dois lados, porque os dois ali, eles se complementam. Bom, então é isso, eu já falei bastante. E se surgirem dúvidas, podem jogar lá no grupo, que daí dentro do possível, né, o que eu puder e o que eu souber responder, eu vou compartilhando com vocês, ou senão a gente aprende juntos também, a ideia é essa, né? A gente está crescendo juntos. E, bom,
Você comentou, Lara, que você vai ter a viagem, né? Daí depois, quando você voltar, a gente retoma. Até porque vai ter bastante coisa para você pensar e Sim, com certeza. pesquisar. Muita coisa. Obrigada, viu? Gente, obrigado pela participação de vocês. Agradeço Depois pelo deixem tempo. lá a sugestão também de tema para os próximos encontros e a gente vai conversando no grupo, tá bom? Combinado. Obrigada, pessoal. Bom descanso. Obrigado. Boa Obrigada, viu? noite. Boa Tchau, noite. tchau. Prazer, Larissa. Prazer. Espero que a gente possa se encontrar pessoalmente. É verdade. A gente vai marcar